tudo bem com você? Programa Papo Profissão está no ar hoje para falar de uma carreira muito interessante, a do policial militar. E eu trouxe aqui dois representantes da Polícia Militar que vão conversar com a gente. Eles são do CONSEG, o Conselho de Segurança. Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Como é que esta carreira do policial militar se relaciona com os CONSEGs, que é muito interessante porque tem uma proximidade com a comunidade. Ao meu lado, o Major Marcelo, muito obrigado pela sua presença, e também Evaldo Corato, que é o coordenador dos CONSEGs no estado de São Paulo, Evaldo. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos falar um pouco dos CONSEGs e da carreira do policial militar? Estamos à disposição, sim. Muito obrigado. Eu queria começar aqui um pouquinho com o Major para falar, e também o Evaldo, aliás, você, é bom explicar, porque o Evaldo ele funciona nos CONSEGs na parte política, é isso, né? Você é da área civil, né? Basicamente é isso. São quase 500 CONSEGs no estado de São Paulo, e essa relação sociedade civil com as carreiras policiais, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil do estado de São Paulo, é exatamente a parceria do voluntariado necessário para a melhoria da segurança pública no estado de São Paulo. Então vamos explicar o que é o CONSEG? Vamos explicar. O que é o CONSEG, para quem não conhece? O CONSEG foi criado, é um Conselho Comunitário de Segurança. Ele foi criado em 1985, aí então com o nosso governador Franco Montoro. Basicamente, para quem não entende e simplificando, o Conselho Comunitário de Segurança nada mais é que o tripartite, é a Polícia Civil, Polícia Militar, representando as duas forças policiais, e a sociedade civil. Essa sociedade civil que participa dos CONSEGs são voluntários, totalmente voluntários, cada um com suas profissões. Eu sou engenheiro químico, e como é que eu fui parar na coordenadoria? Exatamente porque onde nós estamos, que é o Morumbi e que pertence ao Butantã administrativamente, eu fazia trabalho comunitário na comunidade do Paraisópolis, do Colombo e em várias outras comunidades. Fazia trabalho comunitário, mas dentro da sua área, não relacionado à polícia? Sem relacionar nada com a polícia. Eu fazia esse trabalho porque eu gostava. Eu entrava nas comunidades e fazia aquele trabalho que é necessário um atendimento médico, é necessário um atendimento dentário, é necessário, às vezes, como acontecia, de até arrumar, falando de profissões, até arrumar cursos profissionalizantes para os jovens dessas comunidades. Olha que interessante. Isso. A gente vai continuar falando aqui do CONSEG, mas o Evaldo ele puxou um tema muito interessante. O voluntariado dentro das profissões. Você encontrou muitas pessoas de várias profissões que se voluntariam nesses trabalhos? Nossa, aqui no próprio Paraisópolis. E vale a pena para o profissional, como aprendizado? É espetacular. Não é só como profissional. Eu acho que engrandece o cara. A pessoa fica... de alguma forma, eu sempre penso espiritualmente, há um engrandecimento, inclusive, na força espiritual dele, porque ele está fazendo o bem. Agora, o Major Marcelo, como é que foi o seu ingresso no CONSEG? Antes de eu falar sobre o meu ingresso, até para complementar o que o Evaldo está dizendo, e para que as pessoas conheçam um pouco mais como que funciona um conselho comunitário, essa diversidade de profissões ela é extremamente interessante, porque o CONSEG ele funciona com voluntariado, então é montada uma diretoria. Essa diretoria tem um presidente, todos da sociedade civil, um presidente, um vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, diretor social, e aí que entram diversas profissões que atuam naquela área. E ao mesmo tempo, para fazer essa relação entre a comunidade e os organismos policiais, é que existem os chamados membros natos. Então você tem um membro nato da Polícia Civil, que é o delegado de polícia que atua naquela área, onde o CONSEG funciona, nos mais diversos municípios aí, né? Nós temos 645 municípios no estado, cerca de 500 e poucos CONSEGs, né? 500 CONSEGs em 400 municípios. 400, porque tem alguns municípios que tem mais de um CONSEG. Então tem o membro nato da Polícia Civil, né, para fazer esse link, e tem o membro nato da Polícia Militar. Certo. Que nas grandes cidades normalmente é um capitão
comandante da companhia que faz o policiamento naquela área. Ah, tá. Né? Em municípios menores, o nível vai descendo. Às vezes você tem um tenente, que é o comandante do pelotão, e para municípios menores ainda no estado, você tem o subtenente ou um sargento que comanda um grupo PM local, que ele também é chamado de membro nato. Mas, por exemplo, na capital paulista, eu acredito que tem vários São consegues. companhias. Mas não é o capitão, ele que é o presidente de todos os consegues? Não. Você tem, para cada consegue, você tem um capitão que atua naquela área. Entendi. Então, normalmente, a área de um distrito policial e a área de uma companhia. Aqui na capital é assim. Elas são correlatas. São correlatas. A área do distrito é a mesma área da companhia. Então, o delegado de polícia do distrito e o capitão comandante da companhia, que vão ali nas reuniões para receber, né, os reclamos, para poder resolver os problemas de segurança pública daquela área. Entendi. Em contrapartida, como nós temos vários membros da sociedade civil, vários problemas também de infraestrutura urbana também são discutidos. Eu imagino que chega tudo quanto Tudo é tipo quanto de é tipo problema de para problema. vocês, porque O Evaldo tem condições de... a direção é sempre a área da segurança pública, Sim, né? sem Mas eu sombra. sei que a população, quando ela tem voz e ela quer se expressar, deve chegar tudo quanto é tipo de demanda. Com certeza. Bom, mas eu trazendo- quero falar para você rapidinho. Pois não. Você está interessado na carreira do policial militar? Se você for até o site da Secretaria de Segurança Pública, você vai encontrar muita informação, mas eu já trouxe para você aqui um pouquinho. Por exemplo, quais os serviços oferecidos pela Polícia Militar? A Polícia Militar do Estado de São Paulo é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo. Aí eles dizem que é um conceito abrangente porque envolve atividades de prevenção primária e secundária que são executadas para a consecução da segurança pública. O que é isso? Ostensivo, preventivo e também prevenção primária? E se isso está relacionado aos consegues, Major? Com certeza, muito relacionado com os consegues, né? Nós vamos começar a falar, por exemplo, pela polícia comunitária, né? A polícia comunitária, ela começou forte na instituição, na polícia militar, a partir de 1997 para cá. E a gente costuma dizer que o Conselho Comunitário de Segurança, ele é um embrião da polícia comunitária. Porque ele já existia desde 1985, os conselhos. Como o Evaldo disse, criado pelo governador Franco Montoro. Entendi. E em 97, a polícia militar, ela adotou essa filosofia, essa estratégia de polícia. Entendi. Né? Então, quando a gente fala de prevenção primária e prevenção secundária, vou começar de trás para frente, né? A prevenção secundária é o policiamento ostensivo, é o serviço do dia a dia do policial. Aquele que ele faz ostensivamente. Quando a gente fala ostensivo, é quando o policial é reconhecido pela farda, pelo equipamento, ou seja, onde o policial está presente, certo. em tese, ele está prevenindo que o delito ocorra, pela sua presença. Claro. Essa é a prevenção secundária. Agora, a prevenção primária, que também é bastante abrangente, e aí entra a atuação dos consegues nessa ajuda, né? É a gente tentar transformar o ambiente para que naquele ambiente não ocorram os delitos. A gente costuma dizer que o marginal, o infrator da lei, ele costuma atuar aonde ele encontra mais facilidade. Né? A prevenção primária é justamente atuar no ambiente, em conjunto com a comunidade, né, para que a comunidade ajude a polícia militar a fazer essa prevenção primária. Agora, Então, diversas ações sociais. Nós temos, por exemplo, na instituição, o PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas, onde o policial militar vai nas escolas. Nós temos a sociedade civil ajudando muito na montagem da infraestrutura, infraestrutura urbana, né? E aí trabalhando em conjunto. Normalmente você tem ali na reunião de consegue um representante da prefeitura regional, você tem um representante da área de trânsito, né? Você tem um representante da Guarda Civil Metropolitana. Então todos esses organismos eles vão atuar em conjunto com as polícias, tanto a polícia militar e a polícia civil, para tentar transformar o ambiente, trazer para o jovem informações, trazer para os moradores como que eles podem fazer essa prevenção primária. Entendi. Por isso que ela é chamada de Eu primária. acho que o Evaldo vai poder ajudar a gente para entender como é que funciona essas soluções, Evaldo. Porque eu imagino que a gente está falando sobre as demandas, são muitas, né? E embora haja até um voluntariado, que eu queria que você falasse se existe ou não, como é que se resolve isso? Porque acredito que chegam demandas que não é da competência da polícia. Aí vocês encaminham? Sim. Nós temos, como eu... falando aí de profissões e tal, é bom lembrar que dentro da Polícia Militar nós temos engenheiros, nós temos sociólogos, nós temos psicólogos, temos todas as profissões dentro da Polícia Militar. Não é simplesmente o militar. Isso
O Major esqueceu de acrescentar esse detalhe. Mas, enfim, como o CONSEG realmente funciona como um ouvidor de toda a população local, de anos para cá, tudo começou a acontecer com relação a o que é a prevenção. Prevenção, por exemplo, é iluminação pública. Se você tem uma via bem iluminada, uma entrada de comunidade carente bem iluminada, você diminui os índices criminais. Quando essa demanda chega para vocês, como é que se encaminha isso? Exatamente. É feito um ofício, vai para a prefeitura, falando dessa demanda. Como hoje, dentro dos CONSEGs, por força de lei, aqui na capital, que é o que nós vamos falar agora, por força de lei, obrigatoriamente tem que participar das reuniões do CONSEG, que mensalmente, é uma reunião mensal, normalmente à noite, um policial da GCM, um guarda da GCM, um representante da prefeitura local, subprefeitura anteriormente, e principalmente CT e Ilume, que cuida da iluminação pública. Então você tem todos os agentes públicos que vão receber essas demandas. Caso eles não estejam presentes, sempre existe uma ata de reunião. Essa ata de reunião está ali transcrito tudo o que foi discutido nessa reunião. Entendi. Portanto, chegando essa ata até a nós, lá na coordenadoria, ela é lida por todos os nossos assistentes, ela é lida e distribuída a quem de direito. Se não estava presente um guarda municipal naquela noite, ou não estava presente alguém da GCM, da CT ou da Ilume, chegou até nós, eu faço o encaminhamento. Entendi. Isso é automático, às vezes até mesmo por via e-mail, para agilizar essa atuação e a demanda. Entendi. Agora, se a demanda é atendida de imediato, isso não passa a ser mais um problema nosso. Entendi. Nós temos é que cobrar. Isso é papel lá dos CONSEGs, tá certo? O Papo Profissão de hoje está falando sobre a carreira do policial militar, conversando aqui com dois expoentes dos CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança, que têm uma proximidade com a comunidade e conseguem resolver muitos problemas da comunidade, envolvendo inclusive muitos profissionais, como acabou de falar aqui o Evaldo. E eu queria perguntar ao Major sobre... O Evaldo falou sobre a participação das pessoas. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas nem em reunião de condomínio não costumam ir, né? Comunidades que se mobilizam, que se organizam, conseguem trazer mais benefícios para os seus bairros? Com certeza. Com certeza. A gente tem experiências práticas de que o CONSEG funcionando bem, aquela região onde o CONSEG funciona bem e ele está em sintonia com os organismos policiais, os problemas são alguns facilmente, outros de uma forma um pouco mais complexa, mas eles conseguem ser solucionados de uma forma mais rápida. Por exemplo, índices criminais... O que você tem de prática, assim, por exemplo, colocação de câmeras? A gente já ouviu falar sobre aplicativos que as pessoas, em algumas cidades, a pessoa consegue ter uma ligação com a polícia. Nós temos uma série de programas, né? Mas vou dar um exemplo prático, que é o que a gente costuma chamar do programa Vizinhança Solidária. Vizinhança Solidária. É um programa desenvolvido, que foi desenvolvido pela Polícia Militar, e que a participação, levando esses programas aos CONSEGs, eles funcionam muito bem. Porque funciona mais ou menos assim. A comunidade, ela se solidariza, ela se reúne, né, e monta um programa, porque hoje não é incomum você morar num condomínio, num prédio ou num condomínio residencial, onde as pessoas nem se conversam. Né? Você entra no elevador, é um bom dia, boa tarde, vão os dois ali em silêncio. É verdade. Né? Então, quando a sociedade ela se reúne no formato do CONSEG e começa a discutir, elas começam a perceber que podem montar um esquema de vizinhança solidária. Entendi. Eu conhecer mais o meu vizinho, né? Eu vou viajar, então eu falo pro meu vizinho, olha, eu estou indo viajar, né? Então você dá uma olhada na minha casa aí, olha, e qualquer coisa, você tem a Polícia Militar entrando nesse conceito junto com os CONSEGs, para que esse acesso seja mais rápido. Exatamente. Mas então, além dele fazer o 90... assim, nas próprias reuniões dos CONSEGs? Eu acho que o boca a boca é o que mais funciona, né? Agora, nós temos uma falha, eu nunca deixo de falar isso.
A nossa falha sempre é a de comunicação. Isso que nós estamos fazendo hoje, graças a você, Obrigado. nós só temos que agradecer, realmente, porque nós não temos um espaço aberto em canais de televisão, enfim, rádios, e essa oportunidade é espetacular. Por quê? Porque é aquilo que o Major falou. O Major Marcelo percebeu isso porque ele é um policial que já participou como membro nato de Consegues. Então ele percebe essa deficiência naquela questão de quem do bairro conhece o Consegue. É a pergunta que a gente sempre faz. Puxa vida, no bairro nós temos 5.000 moradores e só 50, 100 pessoas participam do Consegue. Por que isso? Falha de comunicação. Entendi. E os Consegues, como são voluntários, dificilmente eles conseguem acompanhar essa demanda de comunicação. Como que eles conseguem chegar até o seu vizinho para dizer, olha, existe o Consegue aqui na base comunitária, como eu te falei, que aqui em frente ao estádio do Morumbi, por exemplo, você tem uma base comunitária onde atrás da base comunitária é onde o Consegue se reúne. Se você for lá, não passa de 50 pessoas. E o Morumbi, só o Morumbi, tem 80.000 moradores. Por que isso? E o Consegue, ele consegue, né? É sempre uma... consegue. É sempre uma redundância, mas ele se desenvolve melhor em bairros mais centrais ou mais periféricos também existe? Por incrível que pareça, no periférico. Funciona muito mais. Eles... primeiro, a questão da demanda, que é muito maior na periferia. Segundo, eu digo que tem um perfil psicológico em tudo isso. O ser humano precisa falar para alguém aquilo que ele está sentindo. E na periferia essa falha é muito grave. Então, ele precisa dizer, explicar para alguém, tá certo? Aquilo que está acontecendo do lado dele. E aí é o Consegue o canal. Por isso que na periferia, você tem reuniões na periferia com 300 pessoas. Nossa, ontem teve reunião no Jaçanã, que foi o Consegue do Jaçanã. À noite, eu recebi o zap com foto com 140 pessoas. E hoje tudo muito rápido, o pessoal já fotografa e mostra o problema rapidamente. Imediatamente. Né? Daqui a pouco o Evaldo vai falar pra gente sobre, inclusive, um aplicativo interessante que foi desenvolvido numa cidade aí, que as pessoas conseguem entrar em contato com a Polícia Militar muito facilmente. O Papo Profissão hoje conversa com policiais militares e também o Evaldo Corato, que é o coordenador dos Consegues, que são os Conselhos de Segurança no estado de São Paulo, e ele falou pra gente uma coisa muito importante. Dentro desses Consegues existem muitos voluntários de todas as áreas e na própria Polícia Militar existem muitos profissionais de diversas áreas. Você fala em relação ao profissional já ter uma profissão, ser um psicólogo, você, por exemplo, é da engenharia, embora não seja militar, mas ele já traz a sua profissão. E o profissional, o militar, ele tem um curso que é na academia, como que chama a academia aqui em São Paulo? Academia do Barro Branco. Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Do Barro Branco, mas tem a outra também que forma o policial militar, o curso do policial militar. Nós temos várias escolas de formação dentro da instituição. Que é a Escola Superior de Soldados, que é em Pirituba. Escola Superior de Soldados. É isso que eu queria falar. É um curso que equivale ao nível superior. Sim. Equivale ao nível superior. Sim. A Escola Superior de Soldados equivale ao nível superior. Nós temos a Escola Superior de Sargentos, que é para a pessoa seguir carreira dentro da instituição. Né? E aí nós temos a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Como o seu programa aqui ele foca em profissões, eu acho interessante porque pode estar passando uma ideia de que só quem trabalha nos Consegues é que faz polícia comunitária. Né? E não é isso. Embora o Consegue seja o embrião, como exatamente. Você falou no início Todas as nossas escolas de formação, eles trabalham esse conceito de polícia comunitária. Então hoje o capitão que trabalha lá naquela companhia, além de ele trabalhar, além de ele participar dos Consegues como membro nato, ele ainda acaba desenvolvendo todas as suas atividades rotineiras de polícia. Então hoje, todo policial militar, independentemente da área de atuação dele, ele pode ser do choque, ele pode ser da rota, ele pode ser do policiamento ostensivo, preventivo, esse do dia a dia rotineiro, ele pode trabalhar numa base comunitária, ele pode ser do corpo de bombeiros.
todos eles têm que ter internalizado, isso é passado nas escolas de formação, a filosofia e a estratégia de polícia comunitária. Então ele acaba chegando no CONSEG já com uma bagagem de estar fazendo policiamento comunitário no dia a dia. Então não é só no CONSEG que ele vai fazer policiamento comunitário. Mas quando a gente fala de policiamento comunitário, o que basicamente significa? Significa que ele necessariamente precisa ter uma base comunitária ali ou não? Não. Então, existem vários programas desenvolvidos dentro da instituição. Um deles é o Programa de Policiamento Comunitário. Ah, tá. Esse programa ele é específico, então nós temos bases, como essa que o Evaldo mencionou aqui no Morumbi e outras diversas bases no estado, onde o que se desenvolve ali é uma aproximação maior com a comunidade naquela base. Mas o policial que trabalha no dia a dia, né, ele também faz policiamento comunitário, independentemente de estar trabalhando neste programa. Né? Porque a ideia da polícia comunitária é justamente fazer um policiamento com a participação da comunidade. Entendi. Né? E o Conselho Comunitário de Segurança é uma das expressões maiores desse policiamento. Porque é naquele momento em que você realmente vai discutir segurança pública, conversar com a comunidade sobre segurança pública. Né? Mas a filosofia está internalizada no dia a dia. Como que eu vim parar no CONSEG? Né? Entendi. Na verdade, é uma situação assim, eu já trabalhei no policiamento ostensivo, eu já trabalhei na cavalaria, em todos esses locais a gente já desenvolve esse conceito de trabalhar com a comunidade. É normal. Né? E aí, sendo deslocado para a Secretaria da Segurança Pública, que é onde nós trabalhamos, lá na coordenadoria, onde o Evaldo é o coordenador estadual, nós trabalhamos no mesmo formato de um CONSEG. Então o Evaldo ele representa a sociedade civil. Exatamente. Né? Da mesma forma que ocorre lá na ponta da linha, ocorre na secretaria. Né? E eu fui destacado para ser ali o assessor militar, né, para fazer esse link polícia militar. Eu e o capitão Joel. Vocês são onde todos esses problemas, ou digamos, todos esses pepinos chegam na ponta, vão subir até a Secretaria da Segurança Pública. Mas por isso que precisa de um órgão político para ter essa interatividade com as outras secretarias, né? Para que a solução é sempre em conjunto, né? Não dá para agir individualizadamente. Bom, nós estamos falando hoje aqui no Papo Profissão sobre a carreira do policial militar. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Mas antes eu vou dizer para você pode procurar também no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, como ingressar na carreira do policial militar. Policial militar. O ingresso como soldado da Polícia Militar é feito por meio, claro, de um concurso público, divulgado em edital, publicado no Diário Oficial do Estado e depende da existência de vagas nas organizações policiais militares. O concurso para o curso de formação de oficiais da PM ocorre anualmente e as provas são realizadas pela FUVEST. Agora é VUNESP, viu? Agora é VUNESP. VUNESP. Major, quanto tempo mais ou menos tem que estudar para passar num concurso? Claro, isso é muito individualizado, mas conta um pouco da sua história. É um concurso mediano, assim, não é tão complexo, mas também não é tão fácil. Nós temos várias portas de entrada, né? Uma delas, como você disse, é entrar como soldado, que é um concurso hoje bastante concorrido. Né? Essa é uma das portas, para a Escola Superior de Soldado. Só que existe um outro formato que você pode entrar direto na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é um curso de formação de oficiais. Então, mas não faz concurso? Faz concurso. É esse que é pela VUNESP. Todos eles são pela VUNESP, tudo concurso pela VUNESP. Certo. Mas nesse formato, você já entra direto na Academia do Barro Branco. Tá. Para o curso de oficiais, curso de formação de oficiais. Então você não chega a ser soldado? Não. Por exemplo, no meu caso, eu terminei o ensino médio, né, eu já estava fazendo uma faculdade, estava fazendo... Não tem nada a ver com a área que eu acabei ingressando, né? Conta pra gente qual área, porque esse é um programa de profissão. Sim. Eu estava fazendo mecânica de precisão na FATEC. Entendi. Né? Para ver como não tem nada a ver. E acabei conhecendo, por intermédio de amigos, a Polícia Militar e começaram a apresentar, dar um pulinho lá no Barro Branco. Você gosta bastante de estudar, dá uma olhadinha lá, um concurso bastante concorrido. Mas isso não quer dizer que o soldado não possa ter essa ascensão? Então, é isso que eu ia falar agora. Assim... Quando abre o concurso para o curso de formação de oficiais, ele é aberto para civis, que não estão na polícia ainda, mas ele também é aberto para policiais militares. Inclusive, para policiais militares, não tem limite de idade. Entendi. Quem já é soldado, cabo, sargento, também presta o mesmo concurso. Isso é interessante, porque tem muitos concursos públicos que há limite de idade, por exemplo, para juiz,
Se não me engano, são 50 ou 55 anos. Exato. O que eu acredito que vai ser mudado, alterado, porque a gente está vivendo mais, né? Então, tanto a praça que já está na Polícia Militar, ela pode prestar esse mesmo concurso, como aquele que vem do mundo civil, a gente fala mundo civil, né? Ou seja, que não era policial militar, também pode prestar. Né? Vai concorrer em igualdade de condições às mesmas vagas. Entendi. Você perguntou se é difícil, é fácil, né? Quanto tempo? Tem sido um concurso bastante concorrido. Entendi. Inclusive, a Academia do Barro Branco, esse último concurso, foi uma situação assim inusitada, porque nós tivemos uma relação concorrente-vaga de 238 candidatos por vaga. Nossa! Um negócio assim, maior do que medicina, maior do que direito, maior... Realmente. Acho que as pessoas não têm essa noção de que é um concurso tão concorrido. Ou seja, tem muita gente querendo atuar na Polícia Militar. E eu não sei te dizer exatamente a proporção para entrar como soldado. Entendi. Mas também é um concurso bastante concorrido. Nós temos diversos cursinhos, né, de preparatórios que trabalham nessa área. Legal. O Paulo vai chamar um intervalo para a gente. Pode ser agora, Paulo? E daqui a pouco eu volto aqui, mas com o Etevaldo também, mas nós vamos trazer o capitão Joel Rocha, capitão PM Joel Rocha, que vai conversar um pouquinho da sua experiência, não só no CONSEG, mas também na carreira do policial militar, que eu sei que, pelo que a gente acabou de conversar aqui, tem muita gente interessada. Fica aí que a gente já volta. AltV, que beleza, 15 anos AltV, 15 anos, aqui a gente veste a camisa, olha aqui a gente veste a camisa. AltV, 15 anos de história, eu, Sérgio Oliveira, apresentador do Futebol Alternativo TV, faço questão de vir aqui, dar parabéns ao nosso grande Alberto Luchetti por essa ideia genial, há 15 anos atrás, quando nem tinha YouTube, Facebook, Orkut, MSN, todas essas coisas que vocês modernos hoje usam, a AltV lá atrás juntou tudo isso e criou uma emissora revolucionária. A Luchetti criou uma emissora revolucionária que você pode participar, mandar seu xingamento, mandar sua notícia, mandar seu comentário. E é um orgulho muito grande fazer parte dessa história. Eu tenho 13 anos de AltV já, Futebol Alternativo TV, 10 anos esse ano também. Muitas histórias, muitas torcidas passaram pela AltV. É muito legal ser o cara do esporte aqui na AltV. E é por isso que eu estou aqui para dar esses parabéns, que 15 vire 30, que vire 45, que vire 50 e que eu continue aqui já de bengala apresentando o programa na AltV. Parabéns, Luchetti, parabéns, AltV, parabéns, equipe, parabéns você, internauta, que prestigia a AltV diariamente, agora no Facebook, no YouTube, mas prestigiava no chat lá atrás também, certo? Parabéns, AltV, muito importante, 15 anos de história, vamos comemorar, que é muito importante. Valeu. AltV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Já estamos no ar de novo aqui com o Papo Profissão, hoje falando sobre a carreira do policial militar, trazendo especialistas aqui da área do CONSEG, dos CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança, para falar um pouco dessa proximidade que o policial militar tem com a comunidade. Eu converso agora um pouquinho também com o capitão, né? Joel Rocha, que você é professor também, não? Também sou. De que área? Tanto na área do direito, quanto também na área de educação física. Você é formado em direito, capitão? Sim, também. E fala um pouquinho pra gente, você atua no CONSEG também? O senhor atua no CONSEG? Junto com o Evaldo, com o Major Marcelo, nós somos assistentes policiais militares na coordenadoria dos CONSEGs, que é o departamento da secretaria que cuida dos conselhos comunitários de segurança no estado de São Paulo. Correto. A nossa área é a atuação da intermediação com os membros natos, que são os integrantes da Polícia Militar, que fazem parte dos Conselhos Comunitários de Segurança, e a nossa área de gestão, de relacionamento de conflitos, de encaminhamento de demandas, solução de problemas, é a nossa atividade na questão que se relaciona com os membros natos da Polícia Militar. Você falou uma coisa interessante, gestão de conflitos, como é que se atua com isso dentro, eu queria que você explicasse as disciplinas que tem no curso, porque a gente fica pensando, poxa, o policial militar, ele tem que ter a gestão de conflitos, o trabalho comunitário, mas ao mesmo tempo ele tem que estar pronto para um enfrentamento que nunca se sabe quando ele vai ser chamado para um enfrentamento ali, claro, dentro desse trabalho. Como é que são as disciplinas que tratam, inclusive psicologicamente, desta, digamos, maleabilidade que este profissional precisa ter? Quando nós falamos de gestão de conflitos, nós estamos falando do relacionamento humano, né? Todo relacionamento humano, ele invariavelmente vai encontrar alguma questão que precisa ser resolvida, né? Porque somos pessoas diferentes, temos formação diferente, pensamos de maneira diversificada sobre as coisas. Então, no CONSEG, o policial militar ele está sempre trabalhando com a questão de conflitos. Então, seja num acidente de trânsito, onde ele tem que muitas vezes conversar com as duas partes que acham que tem razão por conta daquele acidente, uma passou numa faixa, outro veio de um outro local, e as pessoas sempre acham que tem razão nas suas colocações. E o policial militar, ele tem, e da sua formação ele é trabalhado nisso, para poder ser um colaborador, para ser um facilitador na solução de conflitos que há na sociedade. Seja entre marido e mulher, seja entre vizinhos, seja numa questão de um som que esteja elevado numa festa. O policial militar é, antes de tudo, o primeiro agente do Estado a comparecer para a solução do conflito. E ele deve comparecer com sabedoria, com entendimento, com capacitação, para que esse conflito seja minimizado, que o problema não se torne um outro problema maior. O Papo Profissão de hoje fala sobre a carreira do policial militar. Estou cortando um pouquinho o capitão Joel aqui, só para explicar, porque eu estou aqui representando a população aqui nesse nosso conselho. Ótimo. E é o seguinte, quem olha de fora a polícia militar pensa, geralmente talvez influenciado pela mídia, de que o policial está sempre pronto para o enfrentamento e atirando em algum lugar. Só que este outro aspecto que o capitão nos traz aqui, eu acho que é muito relevante, e para quem vai ingressar na carreira, tem que, além da disciplina, capitão, ter uma vocação para esta mediação de conflitos. Você acredita que isso é importante, né, para quem vai desenvolver essa carreira? Eu acho que é importante, né? O policial, ele é um amigo da sociedade. Então ele deve ser uma pessoa que deve ser, antes de tudo, um servidor. Então a palavra servidor cabe bem para o policial. E o policial militar, ele é um servidor da sociedade. Se existe uma profissão onde a pessoa tem que se doar em favor do próximo, essa profissão chama-se policial militar. Polícia Militar está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo, 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, durante todos os dias do ano. Então, ele esteja sol ou chuva, esse intempérie ou não, em todos os momentos esse policial militar está pronto para atender e servir a sociedade. Obviamente, isso implica uma vocação, isso implica um chamado para que a pessoa possa abrir mão, muitas vezes, de si e da sua própria segurança, para oferecer um benefício para a comunidade. Então, esse chamado, esse trabalho, ele é lapidado na formação, mas é óbvio que nas avaliações que são feitas no ingresso desse profissional, esse aspecto também é tratado, né? Se esse policial ele não tem esse chamado, essa vocação interior de compreender a relevância de um trabalho tão sacerdotal como nós temos no aspecto da Polícia Militar, lógico,
baseado com uma preparação técnica, profissional, operacional, para que ele possa desempenhar corretamente os seus papéis, mas é preciso que ele tenha, sim, esse desejo de poder atuar e colaborar para que nossa sociedade seja mais segura e desfrutando de melhor qualidade de vida. E para isso, os CONSEGs desempenham um papel fundamental. Para a profissão de hoje, conversando aqui com policiais militares e também com representantes da sociedade civil para falar um pouco desta carreira do policial militar, em especial aqueles que atuam junto aos conselhos de segurança. Se você for até o site da Secretaria de Segurança Pública, você vai encontrar muita informação para você que quer ser um policial militar. Mas eu busquei alguma informação para você, por exemplo, sobre os requisitos. É preciso ter entre 18 e 30 anos, apurados no ato da inscrição, não registrar antecedentes criminais, ter concluído o ensino médio do 2º grau, altura mínima de 1,65 m e deve ainda estar em perfeitas condições para o teste de aptidão física. São bastante requisitos, né? Agora eu queria falar com o Evaldo, que é o coordenador dos CONSEGs aqui no estado de São Paulo, sobre essa questão do voluntariado. Além de todos estes requisitos, passar na prova do concurso público, existe ainda a questão, que acredito que seja de fundo principal, da vocação, porque só vai se voluntariar aquele que realmente tem vocação. Tem muito voluntariado nos CONSEGs, e como é que eles se relacionam com as suas profissões? E por incrível que pareça, existem cursos profissionalizantes ensinando como tratar com pessoas sendo voluntário. Então, você pode procurar isso, inclusive, em vários sites, esse tipo de profissão. É aquela pessoa que vai lidar com a sociedade, com as diferenças que existem na sociedade e de uma forma, como o Joel falou, tem que ter vocação para lidar com pessoas. Todos nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, iguais, por incrível que pareça. Então, por que eu fui acabar sendo coordenador dos CONSEGs? Porque eu já fazia um trabalho voluntário, apesar de ter a minha profissão como engenheiro e tal, e de repente falaram, é você, e eu estou lá, são 5 anos e meio que a gente está na coordenadoria, e é gostoso, porque eu gosto de tratar com pessoas, e para mim isso daí é importante, né? Eu acho que essa linha, Evaldo, do voluntariado e do profissional é uma linha, como se diz, já sempre tênue, porque quando você é voluntário, por exemplo, não consegue, quantas pessoas você conversa ali, com quantos profissionais, ali de repente sai uma indicação para o emprego, sai uma indicação para um bom curso, sai daquela amizade, alguma oportunidade que você tem de se desenvolver. E no próprio trabalho que a gente desenvolve todos os dias, também a gente trabalha pelo dinheiro, claro, mas dentro da nossa profissão, a gente acaba sempre exercendo algum voluntariado, de ajudando um colega que acabou de chegar e ainda não tem muito conhecimento, né? Então, você concorda? Nossa, eu digo sempre que eu vou terminar minha carreira dentro da coordenadoria, no dia que eu conseguir fazer com que todos os CONSEGs, e o Joel sabe disso, desde quando eu comecei, né? Todos os CONSEGs conseguirem se conversar entre si e se tornar uma confraria. Entendi. Isto é, eu preciso de uma profissão, a minha profissão não está me gerando emprego, eu preciso trabalhar. E todos eles, sabendo que eu preciso trabalhar, poder me ajudar. Entendi. Isso é fundamental. Capitão, pois não? Sabe, o Jeremias e o coordenador, aproveitando até a fala do Major, que foi muito oportuna, né, em termos de nossos valores, mas existem alguns trabalhos nos CONSEGs que desenvolvem projetos sociais. Naquela questão da prevenção primária que o Major estava comentando, alguns CONSEGs, eles não apenas encaminham problemas para a polícia, mas eles querem colaborar na solução desses problemas. Me recordo de alguns projetos que foi a solução dos problemas baseado em talentos e forças da própria comunidade. Há um tempo atrás nós tivemos um projeto que foi desenvolvido na região da cidade de Tiradentes. Exatamente. Muito interessante, em que o capitão e o delegado de polícia, que eram os membros natos da diretoria do CONSEG, desenvolveram um projeto para descobrir os talentos que eles tinham naquela comunidade. Fizeram uma competição lá, uma espécie de uma gincana de um jogo de xadrez, e tinham ali um profissional que trabalhava muito com o jogo de xadrez, e ele tinha sido inclusive campeão nacional de xadrez. E começaram a trazer vários jovens que frequentavam escola, que tinham um bom comportamento para poder jogar xadrez.
E o comércio da região apoiou, oferecendo cursos profissionalizantes, cursos de inglês, cursos de informática, outros cursos de escritório. E os primeiros colocados iriam ganhar vagas nesses cursos profissionalizantes. Que interessante que quando se descobriu que um jovem que ninguém apostava muitas coisas nele, com 17 anos, numa das jogadas lá, ele aplicou o checkmate no campeão brasileiro de xadrez. E aí todo mundo falou assim, quem é esse menino que aplica um checkmate no campeão brasileiro de xadrez? Foram descobrir. Aquele campeão veterano descobriu que estava jogando com o atual campeão brasileiro juvenil de xadrez. E ele não esperava aquela jogada. Aí foram perguntar quem era aquele garoto. Aquele garoto morava num dos prédios da cidade de Tiradentes, Macoab, aqui na Zona Leste de São Paulo. Morava no segundo andar de um dos prédios da Coab. E ali descobriu-se que aquele menino, ele tinha muitos talentos. E era um campeão brasileiro de xadrez. Isso nós aproveitamos para fazer com que esse garoto começasse a ensinar outros jovens a uma prática de xadrez. Aqui próximo do Morumbi, na favela do Real Parque, da comunidade Real Parque, foi desenvolvido um projeto também em que um instituto do CIE, né, Sim. fez um prédio, um projeto social e começou a verificar talentos que existiam naquela própria comunidade. Porque eles achavam que para poder trabalhar no aspecto social daquela comunidade precisavam de pessoas que tivessem já interação com aqueles jovens. Exatamente. E descobriu-se o quê? Que ali tinham professores de inglês na comunidade. Descobriu-se que ali tinham professores de educação física. E é músicos. interessante porque você fala assim, mas o que é um curso profissionalizante, o que uma orientação dessa para o jovem tem a ver com segurança? Acho que tudo, né? Tudo, a educação. Não é? A educação. A gente defende isso, eu sou professor também, fui, né, durante algum tempo professor. Eu acho que se não houver educação e família, que é a base de tudo, você não forma um jovem com caráter, com uma personalidade positiva, tá certo? E isso que o Joel falou, o que falta para que a gente consiga descobrir talentos em qualquer dessas comunidades carentes, falando aqui do meu bairro, que é o Butantã, que são quase 70 comunidades carentes no Butantã. Não é pouca gente. E você tem tanto talento que a gente foi descobrindo aos poucos. Falando aqui do nosso meio, eu, quando fui prefeito regional, na época subprefeito do Butantã, nós criamos um curso específico para trabalhar em rádio comunitária. Entendi. Isso era muito jovem. E eu descobri cada um como locutor, outro como operador de áudio, outro operador até de manusear os equipamentos para consertar esses equipamentos. Entendi. E não foram poucos, viu? Jeremias, nós conseguimos em questão de um ano 150 jovens que participaram do curso que nós ministramos na Casa de Cultura do Butantã e que esses 150 jovens estavam, depois de um ano, empregados. Interessante. Por isso que, se você está nos assistindo aqui pelo Papo Profissão de hoje, procure o Consegue mais perto de você, pode entrar no site do Consegue e vai ali ter um contato mais próximo, porque às vezes seu filho tem vontade de ser um policial militar, ali também é uma oportunidade. Além de você falar dos problemas da comunidade, conhecer um policial militar de perto, com certeza ele vai estar ali pronto para lhe atender, explicar inclusive detalhes da sua formação, como é que ele estudou para o concurso, como é que foi o curso. Aliás, falar do curso aqui não é muito fácil não. Olha, o curso para policial militar tem duração média de 1 ano e se desenvolve em tempo integral, com horários específicos e rígidos. Algumas disciplinas são lecionadas pelos próprios policiais e outras por professores convidados. Metade do curso da Polícia Militar é formado pelas disciplinas teóricas e outra metade pelas disciplinas práticas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, inclusive o capitão Joel, sobre estas disciplinas, porque eu estive lá na academia e eu vi que é muito puxado e tem muita disciplina, mas também tem muita amizade. Mas também diz que o ser humano ele se une na alegria e na dor. Ali, acho que tem um pouco de dor, né? O senhor é formado também em educação física. Me fala um pouquinho dessas disciplinas e da importância do policial que, atuando no Consegue ou em qualquer outro
local dentro da polícia, dessas disciplinas, tanto práticas quanto teóricas. O senhor conhece um pouco ali, fala pra gente como é que é essa formação. A formação do policial é uma formação muito eclética, né? A formação muito fundamentada. A Polícia Militar tem 186 anos de existência e tem a cada dia se lapidado, tem se tornado uma instituição moderna, preserva os seus valores, mas é uma instituição atenta à sociedade. Então, nessas questões, nós temos os melhores professores. A formação, a Academia do Barro Branco e as outras escolas de formação são escolas que alcançaram, inclusive, premiação no seu nível de ensino, qualificação de ISO, de qualidade. Então, nós temos assim um curso pedagógico, na área pedagógica, com várias disciplinas. Então, poderia citar algumas, mas talvez não seja o caso, mas vale a pena aquele que tem interesse, aquele jovem que gostaria de conhecer, pesquisar. Essas informações estão disponíveis aí no site. E ela é uma área abrangente, né? A Polícia Militar tem várias áreas de atuação, seja no Corpo de Bombeiros, na Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Polícia de Trânsito, Polícia de Choque, áreas técnicas como áreas de ensino. Então, ou seja, é uma gama de serviços que a Polícia Militar presta para a sociedade paulista e também na área dos relacionamento comunitário. Então, o jovem que desejar ingressar na Polícia Militar, ele vai estar entrando numa família, né? Vai estar ingressando numa corporação que preserva os valores que nós precisamos cultivar na nossa sociedade, de honra, de integridade, de camaradagem. E, na verdade, passamos sim, é uma instituição que está preparada para enfrentar as adversidades que nós temos nos dias atuais. Por isso que o policial é formado de uma maneira consistente, uma maneira firme, mas também uma maneira humana, uma maneira que respeita, e ele vai dali formar grandes amigos que vai trilhar durante toda a sua vida. Eu queria fazer um aspecto, Jeremias, que é de um trabalho que os CONSEGs podem fazer em relação ao profissional do policial militar e também das outras forças de segurança, que é a valorização deste profissional, que é um reconhecimento que a sociedade pode fazer através dos CONSEGs, conhecendo, inclusive, como você está hoje, dando essa oportunidade de nós compartilharmos essa experiência do policial militar junto nos CONSEGs. O CONSEG ele pode valorizar, às vezes, a ocorrência em que o policial militar ele faz um parto numa situação de emergência, socorre uma criança que está numa situação de perigo, ajuda num projeto social. Há policiais que desenvolvem uma série de trabalhos voluntários na comunidade. E os CONSEGs, nas reuniões mensais e ordinárias, eles podem levar a comunidade a reconhecer e a valorizar o trabalho do policial que é feito em favor da comunidade. Eu, particularmente, como faço parte também de uma associação, como o Evaldo havia comentado aqui no intervalo, de uma associação dos PMs de Cristo. Essa associação dos PMs de Cristo é uma associação de policiais militares cristãos das mais diversas denominações que procuram trabalhar o lado espiritual e o lado humano do policial, né? No sentido de valorizá-lo como ser humano, como profissional, para que ele esteja internamente equilibrado, emocionalmente saudável, para que ele possa enfrentar as adversidades do dia a dia com valores e com princípios que façam com que ele mantenha a sua direção e a sua conduta na melhor maneira para poder prestar esse serviço para a sociedade. Essa Associação dos PMs de Cristo é uma associação que é uma entidade parceira do Comando da Polícia Militar. E eu, juntamente com outros, ela faz 25 anos nesse mês, e juntamente com outros profissionais e juntamente com a sociedade, nós procuramos valorizar essa figura humana do policial militar. E os CONSEGs também podem cooperar nessa forma de atuação. Deixo aqui, inclusive, o site dos CONSEGs, que é o nosso site www.conseg.sp.gov.br, para as pessoas que querem conhecer melhor o CONSEG, qual que é o CONSEG da sua região. E aproveito para deixar também um dos sites dos PMs de Cristo, que é o pmsdecristo.org.br, para aquelas pessoas que desejam trabalhar como voluntários e também conhecer uma proximidade melhor com o policial militar. Eu agradeço bastante o capitão Joel, que deu uma explicação muito abrangente aqui para a gente sobre o cotidiano e os enfrentamentos do policial militar. Isso que ele falou é muito importante. A gente sabe que, por exemplo, em casos de guerra, muitas vezes as pessoas que participam de uma guerra, os militares, não é o caso específico, mas a recuperação é muito difícil. E São Paulo, nas grandes capitais, muitas vezes se vive em situações como se fossem de guerra. O enfrentamento é muito forte e os abalos psicológicos também precisam ser deste envolvimento, como o capitão Joel nos trouxe aqui,
com associações como os PMs de Cristo, que fazem esse trabalho muito importante. Bom, o programa está chegando ao fim. O bate-papo aqui hoje sobre a profissão do policial militar foi muito legal, especialmente aqui dos trabalhadores e voluntários dos CONSEGs. Eu passo a palavra final agora ao Evaldo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o seguinte: depois que você ingressou nesse trabalho junto com os CONSEGs, atuando com os policiais militares, o que você aprendeu, o que mudou na sua visão, conhecendo um pouquinho deste profissional? Sim. Bom, eu aprendi muito. Eu digo sempre que meu professor lá atrás foi o capitão Joel e o coronel Terra, já reformado e tal, e que até hoje, agora com o major Marcelo, que também trouxe diversos ensinamentos para mim, que sou o mais velho de todos eles, né? Então eu aprendo muito, e principalmente sobre a polícia militar. Meu avô foi policial militar, meu tio foi da cavalaria, policial militar também, enfim, então isso está desde lá de trás. Mas a gente, fora da coordenadoria dos CONSEGs, eu participava dos CONSEGs. Meu CONSEG é exatamente o 89DP, que é o CONSEG Portal do Morumbi. E a gente nunca tinha uma relação tão próxima assim com os policiais. Conhecia, fui muito bem recebido por várias vezes, e cada vez mais a gente sente na pele o que eles passam, né? Execrados pela mídia como um todo, tá certo? Quando fazem o bem, nem são reconhecidos. Às vezes a gente não tem a visão, quem olha de fora, que o bombeiro é aquele salvador que está sempre ali. Mas o policial militar, o bombeiro também é um policial militar. O policial militar, ele também não tem essa função de colaborar como se fosse um bombeiro no dia a dia? Claro, no dia a dia. É o primeiro a chegar. Não é o bombeiro o primeiro a chegar. Nunca foi. Quem chega primeiro é exatamente a Rádio Patrulha, como ele diz, o major citou, o Joel, é o primeiro a chegar. Entendi. Então, tantas ocorrências que nós tivemos aqui no Paraisópolis, que quem chegava primeiro era a companhia, com uma minúscula viatura com 2 policiais. Essa é a verdade. Então, eu aprendi exatamente esse respeito maior ainda pela Polícia Militar nesse sentido. É a melhor polícia do país. Não existe igual. A formação, tudo isso. E para mim isso foi um aprendizado. Muito, valorizo muito, a ponto de ter insistido para que meu filho prestasse concurso. Não quis, mas eu queria que ele fosse, não para força tática, nada disso. Eu queria que ele fosse piloto de helicóptero. Entendi. Na polícia militar. Ele não quis ir. Bem interessante, muito legal. Bom, o Papo Profissão hoje falou com estes profissionais da Polícia Militar. Agradecemos muito à Secretaria de Segurança Pública que nos deu essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos CONSEGs, dos Conselhos de Segurança e como agem profissionalmente estes policiais militares e com um corpo de voluntariados e com funciona como uma engrenagem muito importante envolvendo diversos profissionais, como nós aprendemos aqui. Então, se você tem interesse, participa dos CONSEGs, lá você vai conhecer policiais militares, pessoas de outras profissões e que vão, num trabalho comunitário, ajudar você, ajudar seu filho e trazer aí uma prosperidade para a sua comunidade. E o Papo Profissão está aqui para te ajudar e eu tenho certeza que você está bem. Se quiser escrever para eles e entrar em contato com os CONSEGs, está aqui um pessoal que vai te ajudar em tudo que for possível dentro dos limites das suas atuações. Papo Profissão fica por aqui, agradecendo bastante Evaldo Roberto Corato, que é o coordenador dos CONSEGs do Estado de São Paulo, capitão PM Joel Rocha, que é ao nosso lado, e o major Marcelo, que também participou aqui com a gente. Até a próxima edição.